Olá, pessoal! Hoje vamos encerrar os nossos estudos sobre a música sertaneja do ano de 1945 e para isso vamos falar sobre mais uma moda de viola clássica que foi composta nesse mesmo ano, tendo o formato de uma toada histórica, ou seja, uma música caipira que conta uma história, uma narrativa, com começo, meio e fim, sendo muitas vezes acompanhada por uma declamação antes de iniciar os versos cantados. E digo mais, nossa música de hoje supostamente foi baseada em fatos reais, minha gente. Pasmem vocês quando descobrirem que vamos falar no programa de hoje sobre uma canção intitulada Chico Mineiro. Não diga! Digo! Que coisa! Reza a lenda que Chico Mineiro nasceu ainda no final do século XIX, na cidade de São Gotardo, Minas Gerais. Quando adulto, ele teria se tornado tropeiro e viajava pelos rincões sem fim do nosso Brasil. Em uma dessas viagens, Chico Mineiro teria se envolvido com uma mulher casada e no meio de uma intriga resultante desse envolvimento extraconjugal, Chico Mineiro teria matado 3 homens da família desta mulher. Tudo indica que o marido dela, o pai e o irmão mais velho. Diante disso, Chico Mineiro e seu companheiro de viagens tiveram que partir o mais rápido possível daquela cidade, tanto por conta do crime que Chico cometera e também porque a viagem deles não era a passeio, tinha um propósito, não é? Era o ganha-pão dos dois e de sua trupe. Bem, continuaram viajando até chegar à cidade de Ouro Fino de Goiás, onde resolveram pernoitar devido a uma festa muito convidativa que estava acontecendo ali naquela cidade, a tradicional Festa do Divino. O que eles não sabiam é que estavam sendo seguidos pelo irmão mais novo daquela mulher com quem Chico Mineiro se envolvera na cidade anterior, que é uma cidade desconhecida. Este irmão mais novo descarregou o seu revólver em Chico Mineiro no meio da festa, para o desespero total de João Pires, o companheiro de viagem de Chico Mineiro, que ainda por cima teve uma surpresa. Quando foi tratar da papelada para o enterro de seu amigo, olhou para o documento dele e descobriu que os dois eram filhos do mesmo pai. Uau! Supostamente, toda essa história que teria culminado na morte de Chico Mineiro aconteceu no ano de 1925. Supostamente, o corpo de Chico Mineiro está enterrado até hoje na cidade de Ouro Fino de Goiás, onde existe um crucifixo à beira da estrada que leva o seu nome e que virou ponto turístico da região. Porém, minha gente, tudo isso são apenas suposições. Chico Mineiro virou mito, virou lenda, e essa lenda virou música. Inclusive, a própria história da composição da nossa música de hoje é envolta por uma aura de mistério. Tudo começou no ano de 1945, 20 anos depois da suposta morte do lendário Chico Mineiro. A dupla Tunico e Tinoco, que na verdade era composta pelos irmãos João Salvador Pérez e José Salvador Pérez, eles estavam tentando ascender profissionalmente em sua carreira musical. Já haviam gravado 4 discos e ainda não haviam emplacado nenhum sucesso. Então, o diretor da gravadora lançou um ultimato. Vocês têm uma última chance. Se não fizerem sucesso, estão fora. Nunca mais eu vou gravar vocês. E assim, Tunico partiu em busca de uma canção que fosse sucesso absoluto, que fosse
certeza, certeira. E é aí que começa a parte lendária também da composição da nossa música de hoje. Eu não diria nem lendária, mas é aí que começam as divergências entre as versões. Um lado da história, que é o lado do próprio Tunico, diz que ele se recordou de ouvir essas lendas sobre Chico Mineiro, que seu pai, sua família, os mais velhos, contavam ali nas rodas de história quando eles eram pequenos. O outro lado da história diz, na verdade, que Tunico roubou a letra da nossa música de hoje de um outro compositor e não quis pagar os direitos autorais. Como? Esse outro compositor, supostamente, seria Francisco Ribeiro, porteiro da Rádio Tupi, que se confraternizou pelo drama de Tunico e Tinoco e apresentou a Tunico uma letra de sua própria autoria. Tunico, então, olhou para a letra, reconheceu as lendas sobre Chico Mineiro que ouvia sua família contar quando ele era criança e criou uma melodia para cantar aquela letra composta por Francisco Ribeiro. Quando o disco foi lançado, Tunico e Tinoco conheceram o seu primeiro sucesso, enquanto Francisco Ribeiro não recebeu um centavo sequer. Teve que entrar na justiça e depois de muitos anos, depois de morto inclusive, seus filhos conseguiram com que seu nome fosse incluído nos créditos da canção como coautor de Tunico e Tinoco. Mas aí é que está. Qual das versões está correta? Não sabemos. Não sabemos nem ao certo se Francisco Ribeiro participou realmente da composição da letra e, caso tenha participado, se foi ele mesmo que criou aquela letra que ele mostrou para o Tunico na Rádio Tupi, ou se ele se apropriou de uma letra folclórica pré-existente, dentre tantas e tantas canções que devem ter sido feitas sobre Chico Mineiro e corrido de boca a boca nesse processo de mitologização da história desse anti-herói das Minas Gerais. E depois? O que foi que aconteceu? Nunca saberemos. Afinal, como vocês puderam perceber, a palavra suposição foi a grande rainha do nosso programa de hoje. O que sabemos com certeza é que Tunico e Tinoco gravaram a canção Chico Mineiro no ano de 1945 e explodiram de sucesso em todo o interior do país, tornando-se assim o primeiro sucesso da dupla e, diria eu, o grande carro-chefe durante toda a sua exitosa carreira de muitos e muitos anos. E vocês sabem por que, na minha opinião, Chico Mineiro faz tanto sucesso? Porque é uma canção que bebe do folclore da nossa gente, do nosso país, das nossas tradições rurais, das nossas tradições caipiras e caboclas. É uma canção que bebe da tradição oral, das histórias que são contadas de boca a boca, geração em geração. Além de tudo, é uma história bastante melodramática, cheia de momentos de luta, momentos de reviravoltas, como é o próprio caso do plot twist do final. A minha namorada Clarice gosta muito dessa canção justamente por conta dessa surpresa no último verso da canção, em que o eu lírico narrador descobre que o tempo todo era irmão de Chico Mineiro, sem saber. Tá boca, mãe! Isso que é incrível, essa abertura, essa margem que o cancioneiro popular nos dá de aumentar um ponto toda vez que se conta um conto. Vocês entendem o que eu quero dizer? E a história de Chico Mineiro é tão dramatúrgica que virou até filme.
Em 1965, Tunico e Tinoco estrelaram a película Obrigado a Matar, que contava a história justamente do Chico Mineiro. E em 79, esse filme teve uma continuação, A Vingança de Chico Mineiro, novamente trazendo a dupla Tunico e Tinoco como atores nos telões do cinema. Eu vou deixar então aí embaixo na descrição do vídeo o link da canção Chico Mineiro, gravada em 45 pela dupla Coração do Brasil, para vocês conferirem. E se gostaram do nosso programa de hoje, por favor, curtam, comentem, compartilhem, deixem um comentário que eu vou adorar responder um por um. Tá bom? Agradeço muito pela audiência e pela paciência de quem chegou até aqui. Semana que vem tem mais do seu Vamos Falar de Música Brasil. Vamos sair um pouco da música sertaneja e vamos para a Bahia falar um pouquinho de Dorival Caymmi. Ok? Até lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.